Salve, rapaziada, e a manchete do portal Itatiaia foi bem enfático aí, ó. Esporte na LFF, 2 pontos. Yuri Romão confirma valores milionários e datas do repasse. Presidente rubro-negro confirmou negociação na casa dos 135,8 milhões de reais por 20% das cotas de transmissão à LFF. E eu vou colocar aqui um contexto breve em relação às duas ligas, né? Tem a Libra, que é a Liga do Futebol Brasileiro, e a LFF, que é a Liga Forte Futebol. São ligas que têm, de fato, percentuais diferentes ali, né? Tá o time, sei lá, o time do Flamengo vai ter um percentual fixo de direito de transmissão, vai ter um valor acima e vai ter uma disparidade maior em relação ao Sport, por exemplo, em relação ao Bahia, a, sei lá, um Fortaleza, enfim, existe uma diferença ali dos percentuais, né? Da Libra e da Liga, e da LFF, foi mal. Mas as duas têm o mesmo objetivo, né? A constituição de uma liga para a organização do Campeonato Brasileiro das séries A e B a partir de 2025, que é quando terminará o atual contrato de direitos de transmissão com o Grupo Globo. Então, as duas ligas têm o mesmo objetivo, mas, óbvio, existe uma divergência ali em relação aos percentuais e cada clube está inclinado para uma certa direção. E o Sport está inclinado à LFF, que é justamente a Liga Forte Futebol, tá, gente? Eu fiz um vídeo mais específico dando ali as diferenças da Libra e da LFF. Vou deixar o link aí no card e a gente vai se aprofundar nesses valores aqui que foram informados pelo portal Itatiaia, tá? E vamos deixar destaque também a Magrão, nosso ídolo, campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa do Nordeste, dispensa apresentações, defesas monumentais e foi muito importante para a gente conquistar todos esses títulos aí, sem dúvidas nenhuma. Ele deixou uma declaração em entrevista ao repórter João Vitor Amorim na Rádio Jornal, que recebeu propostas do Náutico, do América Mineiro, mas que decidiu permanecer sem clube, né? Decidiu ficar como o último clube na sua carreira, ficar na memória ali de ser, pô, ó, o Sport foi o último clube aqui que eu joguei, porque eu fui mais vitorioso, tive o maior número de títulos e eu quero encerrar minha carreira tendo a imagem como meu último clube de fato, o Sport. Quero me aposentar com a ótima imagem em relação ao esporte, tá? Inclusive, ele falou o seguinte, rapaziada, que teve uma proposta ali, teve uma conversa, melhor dizendo, para ter um jogo de despedida na Ilha do Retiro, mas acabou que não deu certo até o momento. Vamos ver se vai ter futuramente. Se tiver, irmão, pode botar ingresso de 100, 200 reais, que a galera vai, eu não tenho dúvidas nenhuma, tá? Mas, óbvio, ainda não tem nada confirmado, inclusive, acho que tá longe, nesse momento, de ter uma confirmação de um jogo de despedida, tá? Só para colocar o contexto de tudo isso. E agora, de fato, vamos se aprofundar nisso aqui, tá, gente? Que interessa bastante o nosso clube aí, o esporte, óbvio. Vamos lá, a manchete eu já dei destaque aí para vocês, eu vou me aprofundar aqui em algumas outras informações, tá? O Sport vai receber aproximadamente 135,8 milhões de reais nos próximos 18 meses, ou seja, 1 ano e meio aproximadamente, né? Do acordo de adesão à Liga Futebol Forte, LFF. O montante foi revelado pelo UOL no final de março e finalmente ratificado a reportagem da Itatiaia nesta terça-feira pelo presidente rubro-negro Yuri Romão, tá? O valor é referente às vendas a partir de 2025 de 20% dos direitos de transmissão da equipe no Campeonato Brasileiro durante 50 anos, ou seja, até 2075. E aí essa venda dos direitos foi aprovado no dia 16 de março pelo Conselho Deliberativo do Esporte, por unanimidade entre os presentes, tá? A efetivação do acordo realizado pela presidência executiva para a participação do clube na Liga Forte Futebol, LFF do Brasil, havia sido assinada no início de fevereiro. E aí abre aspas, tá? Dentro da negociação que foi feita da venda dos 20%, nós temos um valor que, de fato, está próximo disso do que foi publicado, afirmou Yuri Romão, referindo-se ao valor de 135,8 milhões de reais. Aí, complementando, Yuri Romão disse o seguinte: isso já foi fruto de um vazamento de documentos. Nós temos um termo de confidencialidade, mas o valor se assemelha a isso mesmo. Não é exatamente esse, mas se assemelha. Ok. Fez questão de ponderar o mandatário rubro-negro. Pelo acordo com a LFF, grupo o qual se vinculou, o Sport vai receber o pagamento do investidor em 3 momentos, tá? E os momentos são esses daqui: 67,9 milhões de reais, 50% seria basicamente na primeira parcela, agora no próximo mês de junho, ou seja, daqui a um mês. A segunda parcela,
33,9 milhões de reais, que seria 25% da fatia, em janeiro de 2024, tá? E os outros 25%, 33,9 milhões, mais uma vez, na terceira parcela, em dezembro de 2024, tá? Só para colocar o contexto aí para vocês. Tá 2023 aí, mas seria 2024. Yuri Romão, entretanto, alertou que o valor pode não ser exatamente inteiro, pois depende de algumas variantes de custos. Ele tem razão e tal. Afinal, a tabela da LFF tem previsão de ganhos brutos para os clubes. Isso pode levar essa receita a sofrer descontos com comissões e impostos, por exemplo. Abre aspas, existem variantes, resumiu-se a dizer o rubro-negro, tá? E aí, só para colocar o complemento da matéria, para onde vai essa grana? O Sport atravessa nesse momento o processo de recuperação judicial, verdade. O clube, de acordo com o balanço de 2022, divulgado há 10 dias pelo clube, entrou no 10º ano consecutivo de déficit financeiro, com um passivo que chegou na ordem dos 271 milhões de reais. E aí, um dos destinos desse valor, oriundo da LFF, seria fundamentalmente para negociar dívidas. Abre aspas, a gente tem um débito hoje na ordem de 115 milhões de reais com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com o Imposto de Renda e INSS. Para negociar, a gente precisa fazer algumas entradas, disse Yuri Romão. Outro ponto colocado é a estruturação da Ilha do Retiro. E aí o presidente Yuri Romão tem nos planos transformar o equipamento no que chamou de, abre aspas, mini arena rubro-negra, tá? Nós temos uma carência enorme, evidenciada inclusive no último jogo contra o Ceará, na final da Copa do Nordeste, em relação à questão de infraestrutura, seja da Ilha do Retiro, seja no nosso CT. A pandemia foi muito cruel, porque a gente já vinha numa situação complicada de manutenção. Se faz necessário fazer algumas intervenções, afirmou. Complementando, além disso, a gente precisa ter, como qualquer empresa, e temos que tratar isso aqui como empresa, uma poupança, um caixa para as nossas eventuais necessidades e investimentos no futebol. Subiu? Interrogação. Óbvio que a gente precisa fazer investimentos. Isso não cai do céu, concluiu o presidente do Sport. Bom, gente, e aí, só para colocar aqui, ele coloca alguns detalhes aqui em relação à LFF, a questão percentual, e é como eu já falei para vocês, existe uma divergência ali entre os próprios clubes e as duas ligas em relação aos percentuais de direito de transmissão, de posição na tabela, enfim, tem várias e várias percentuais e embrólios em relação a isso ainda para ser resolvido, tá? Não é 100% fechado, e o destaque aí completo na matéria vocês podem acompanhar aí no site da Itatiaia. Para finalizar, agora vamos de Magrão. Magrão revelou aí ao repórter Vitor Amorim que foi pelo Sport que ele decidiu encerrar a carreira e não chegar a treinar e trabalhar em mais nenhum outro clube do futebol brasileiro, que ele recebeu propostas do Náutico e também tocou no ponto do América Mineiro durante a entrevista ao repórter Vitor Amorim. Fico por aqui, tá, rapaziada? Vou deixar o vídeo agora de Magrão, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sino. A gente volta aí mais tarde. Valeu! Engraçado assim, né? Quando eu tava em São Paulo, né? Porque quando eu saí de Recife, fui pra São Paulo. Aí, meu ex-treinador de goleiro, Gilberto. Gilberto me liga. Magrão, você não quer vir aqui pro Náutico? O quê? O Náutico tentou te contratar? Eu não sei, o Gilberto. Eu falei, Gilberto, você tá doido, Gilberto? Eu saí daí, uma fumaça danada, você quer me levar pro fogo de novo? Eu falei, não, agradece aí, né? Agradece o presidente aí, mas fala que eu não vou tal, pra mim já deu. De algum jogo comemorativo, porque até me procuraram do esporte, agora eu não lembro se foi esse ano, acho que foi esse ano, para preparar um jogo comemorativo e tal. Aí eu liguei pro Durval para ver se o Durval estava sabendo disso, né? Aí o Durval não estava sabendo tudo. Aí eu conversei com ele, né, em relação a possível, né, o possível jogo, né, comemorativo, mas infelizmente não pôde, porque eu não lembro qual o motivo, qual foi o motivo, né, mas teve esse contato, né, para poder ter, mas no fim acabou não acontecendo, e eu conversei com o Durval a respeito disso.